podia ter escolhido o lugar melhor para conversar o que eu quero conversar com vocês hoje. Vocês vão escutar barulho de passarinho, talvez de alguns animais. Eu estou no coração da cordilheira, um dos lugares que eu mais gosto de vir, de fazer trekking, de passear, de arejar a cabeça, sabe? Sou muito abençoada de poder contar com essa natureza perto de mim. E tem tudo a ver sobre o que eu quero conversar com vocês hoje. Vocês me seguem há muitos anos, né? Eu já fiz 11 anos no Chile, 11 anos compartilhando a minha vida com vocês. E agora que eu me dei conta que eu não tirei a máscara aqui. Mas são 11 anos compartilhando a vida com vocês. Vocês já acompanharam tantas coisas comigo, tantas mudanças, tantas coisas boas, coisas não tão boas assim. Vibraram por mim, torcem e tal. E eu sou muito feliz com isso. Mas eu senti esses dias no Instagram, inclusive, se você não me segue por lá. Por lá eu estou diariamente e dá pra gente ter essa troca mais constante. Aqui no YouTube estou voltando uma vez por semana. Mas eu percebi esses dias, conversando no Instagram com as pessoas, que o tempo passou, várias coisas mudaram de 2019 para cá, e eu não atualizei vocês sobre algumas coisas. E eu acho isso importante porque atualizar vocês sobre isso vai dar um contexto de como a vida de quem cria conteúdo, no mesmo momento em que ela muda, os conteúdos vão mudando também, porque vão refletindo essa vida, né? Essa nova vida que a gente tem. E acho importante dar esse contexto para vocês entenderem algumas coisas e para a gente seguir de forma mais gostosa, mais leve, tá? Então, nesse vídeo eu quero que você se sinta nessa paz que eu tô nesse lugar e entenda essa conversa como algo muito delicioso, tá? 2019 foi um ano de grandes mudanças na minha vida. Foi o ano em que eu me divorciei, dei adeus a uma vida que já não fazia sentido para mim e começou todo um processo novo que eu contei para vocês e tal. E nesse processo novo, acho que só quem viveu experiências assim tão fortes, né, vai entender o que eu estou dizendo. Geralmente esse tipo de experiência te coloca em contato com você mesmo constantemente. Então, é um trabalho de autoconhecimento enorme. E não foi diferente comigo. E até compartilhei isso com vocês na série sobre os meus 40 anos. Se você não viu, vou deixar aqui em cima. Mas enfim, foi um processo de autoconhecimento ainda maior, né? Eu sempre gostei disso, mas ali foi se aprimorando. Logo depois disso, final do ano, chegou a pandemia, né? E aqui no Chile especificamente, na primeira semana de março de 2020, a gente já começou com a quarentena, tal, aquela coisa toda que vocês conhecem, nem vou entrar nesse assunto. Fato é que já são 3 anos depois disso. E a minha vida mudou muito nesses 3 anos. Não só por esse acontecimento específico emocional que me mudou completamente, mas também como resultado da pandemia. E eu até quero que você use esse vídeo para me contar aqui embaixo o que mudou na sua vida depois disso, tá? Porque eu acho que a gente pode aí trocar algumas ideias muito legais nesse sentido. É bom a gente olhar e ver o tanto que a gente mudou. Eu mudei infinitamente. Nesse processo de pandemia, principalmente lá em 2020, vamos recordar, a gente estava em casa, comigo não foi diferente, 100% em casa, sem poder fazer outra coisa que não fosse olhar para as minhas paredes e olhar para dentro de mim. Eu comecei a buscar formas, assim como eu acredito que você também tenha feito, da gente ter uma vida melhor dentro daquela circunstância, daquela limitação que a gente contava naquela época, né? E eu lembro que eu fui me dedicar a fazer coisas que não eram tão frequentes para mim. Por exemplo, cozinhar. Eu cozinhava antes por necessidade, não era uma coisa que eu gostava. E ainda assim eu recorria várias vezes, fosse por correria ou qualquer outra coisa, a um delivery, a facilidades, né, de uma cidade grande. Quando a pandemia começou, eu comecei a gostar do fato de cozinhar e cozinhar por prazer realmente, sabe? E aí eu fui procurar técnicas, aprender mais, até me sofisticar mais nesse assunto. É impressionante, meus amigos, minha família notaram assim essa diferença. E nesse processo de alimentação, eu também comecei a cuidar ainda mais da minha saúde. Lá em 2019, comecinho de 2020, na verdade isso começou em 2019, quando eu tive o meu processo de separação, eu tive uma depressão muito grande na época e o meu grande aliado para poder sair daquele estado emocional foi o exercício, eu já contei aqui no canal também. Então eu passei a fazer exercício físico diariamente.
com o exercício físico incorporado, realmente como estilo de vida pela primeira vez, de fato, foi consequência ter uma alimentação ainda mais saudável. Então eu fui me preocupar não mais só por cozinhar bem, mas o que eu cozinhava, o que eu comprava para minha casa, alimentos mais orgânicos, mais naturais. Depois me descobri celíaca, então todo o meu processo de alimentação foi mudando e eu fui passando sabe aquela velha história que a gente ouve nas redes sociais de desembalar menos e descascar mais? Eu passei por isso e esse é o meu estilo de vida em todo esse tempo. E é muito interessante isso, porque quando a gente passa a cozinhar de uma maneira muito mais natural, mais orgânica, mais em contato com a natureza, a gente passa a incorporar no dia a dia coisas muito mais simples também na nossa rotina. E a minha vida foi ficando cada vez mais simples. Aquela Fernanda que saía muito de casa, que ia para vários lugares, que tinha uma agenda lotada de compromissos, de coisas legais, cinema, teatro, viagem, restaurantes para conhecer, sabe, um monte de coisa, o trabalho, ir para o trabalho, voltar, gravar para vocês, fazer outras coisas e tal. Essa Fernanda foi incorporando outras coisas na vida dela. Então, através da pandemia, minha vida mudou muito. Como eu falei para vocês, cozinhar em casa. Depois que a pandemia flexibilizou, convidar as pessoas para minha casa. Algo que eu passei a herdar realmente da cultura chilena. Aqui é muito comum convidar as pessoas para casa. Eu sou de São Paulo, pelo menos, e a gente tem o hábito de chamar as pessoas para sair para comer, né? Então, na pandemia, isso ficou ainda mais forte. Veio com tudo a questão do home office. Há 3 anos eu trabalho 100% da minha casa. E trabalhando 100% da minha casa, eu saio pouco. E quando eu saio, eu estou diferente de anos anteriores. Eu faço questão de estar 100% presente naquele momento. Porque diferente do contexto anterior da pandemia, quando eu saio e eu vou encontrar os meus amigos, eu vou encontrar as pessoas, já não é todo dia como antes. É final de semana, é uma vez no mês, dependendo se essa pessoa mora perto de mim ou não. Então eu aprendi com a pandemia a estar 100% presente naquele momento quando eu estou com as pessoas. Então não levo o celular. Parei de ser aquela Fernanda que qualquer lugar que eu saísse, eu levava o celular ou eu levava uma câmera, porque podia ser um vlog para vocês, porque podia ser um conteúdo interessante para o Instagram. Não, hoje em dia, quando eu saio da minha casa, eu quero estar com as pessoas que eu vou encontrar. E o celular foi ficando mais de lado. Acho que até um reflexo, e vocês devem ter vivido isso também, do quanto a pandemia nos fez ainda mais digitais, né? Então, a gente usa tela para muita coisa hoje, para trabalhar o dia inteiro. A gente está muito mais exposto a câmeras do que antes. Talvez antes da pandemia você não ficava exposto a uma câmera o tempo inteiro. Hoje você fica por trabalhar. Então, digamos que você entende um pouco essa coisa de estar exposto a uma câmera criando conteúdo de alguma maneira. Então, acho que essa exposição tão intensa que a pandemia trouxe ao digital, ao menos comigo, fez com que, quando eu tenho a chance de não estar na frente de uma tela, eu quero aproveitar ao máximo as coisas análogas. Como se fala isso? Analógicas. Confusão aí entre portunhol e tal, vocês entenderam, né? Analógicas. E é incrível, gente. E olha que loucura. Eu sempre fui uma pessoa completamente urbana, de ver agenda cultural, de encher de programas, como eu falei para vocês. E como consequência eu virei uma pessoa muito mais caseira, sabe? E que ama estar em casa. Eu lembro que quando estava tudo 100% fechado no começo da pandemia, eu falava, quando abrirem as porteiras, meu filho, quando abrirem as casas, os condomínios, as fronteiras, tudo, a porteira literal da vida, eu vou querer ir para tudo quanto é lugar, não sei o quê. E é claro que quando eu tenho oportunidade eu vou, né? Mas a verdade é que eu fiquei muito mais no meu mundo e curti ficar no meu mundo. Aconteceu isso com você? Comenta aqui para saber se eu sou a única. Eu curti tirar o pé do acelerador. Eu curti isso aqui, ó. Sabe? Eu curti o silêncio, eu curti estar mais comigo. Eu curti ter tempo para olhar para minha casa.
Eu fiz da minha casa o que eu chamo de casa spa, sabe? Minha casa, antes da pandemia, tinha vela, mas sabe aquela vela perfumada que você comprava, mas não usava por causa de dó? Eu era essa pessoa. Ai, porque é tão bonita, é tão cheirosa, tenho dó de usar. Queridos, hoje eu uso tudo, porque eu vivo o tempo presente. Então minha casa tem velas, eu tenho um dia na semana onde eu tenho o banho à luz de velas, literalmente, meu banheiro com as velinhas lá. Eu tenho o meu momento de cuidado, leitura, muita leitura, eu sempre fui muito de ler, mas hoje eu faço isso ainda de uma forma mais intencional, porque eu quero sair do celular. Eu quero ter um momento para mim, um momento em que eu estudo mais, um momento mais meu, um momento de contato interior, de viver a vida de verdade. Não sei se isso é só relação com a pandemia, não sei se isso é amadurecimento, acredito que tenha também um pouco disso. E eu queria dividir isso com vocês, não só porque vocês me acompanham, né, e acompanham a minha vida, mas também para ver se você se identifica do outro lado. Mas principalmente, gente, por uma questão que impacta diretamente no trabalho que eu faço para vocês, que é se minha vida muda, meu conteúdo acompanha esse ritmo. E é importante que vocês entendam essas mudanças até para alinhar expectativas. Há 11 anos eu falo sobre o Chile no canal e sobre um pouco do meu lifestyle. E isso não vai mudar. Eu amo fazer isso. Mas desde 2016, muito antes da pandemia, eu já não falo de turismo no Chile. Já tem 6 anos que eu falo sobre vida no Chile, morar no Chile, porque já tem muitos outros criadores de conteúdo, empreendedores também, que falam sobre o Chile. Aliás, essa é outra mudança na minha vida, né? Nesses últimos anos, graças a Deus, a minha carreira cresceu muito. Depois disso também passei a empreender, tenho sucesso no meu empreendimento, graças a Deus. Então, vocês estão diante de uma Fernanda que não é a mesma da época do Pigmento F, a essência é, mas entendem? A minha rotina, os meus objetivos, os meus propósitos, a forma como eu ocupo meu tempo hoje, o que se tornou prioridade para mim é muito diferente da Fernanda que vocês começaram a acompanhar lá atrás. E é óbvio que os meus conteúdos vão refletir isso. Então, você que está aqui há muito tempo, eu senti que o tempo passou e desculpa, eu não atualizei vocês dessas mudanças todas, né? E isso é importante. Já tem 6 anos que eu não falo sobre o turismo. Não significa que eu não possa falar, né? Mas eu falo realmente sobre morar no Chile. E falar sobre morar no Chile é diferente de falar sobre turismo. Eu mostro o turismo no Chile quando eu realmente viajo. Você que é morador no Brasil, na sua cidade, você também só mostra o Brasil nas suas redes sociais quando você está viajando pelo Brasil. Do contrário, você é um morador que está naquela rotina e tal. Isso não quer dizer que eu não vá mostrar, por exemplo, os bairros de Santiago, as cidades, coisas mais do dia a dia, mostrar quando eu vá num restaurante, mostrar quando eu... Sabe, alguma coisa que seja relevante para você que pense em morar no Chile ou já mora. Sim, vou fazer e vou fazer isso ainda mais com surpresas em breve que vocês vão saber ainda esse mês. Mas eu quero que vocês entendam que a minha vida mudou, eu já não saio tanto de casa como antes e quando eu saio eu estou priorizando outras coisas. É claro que na minha função como criadora de conteúdo, como uma empreendedora, com uma consultoria de imigração, com a função de mostrar o Chile para quem quer morar, eu tenho que intencionalizar momentos, colocar na minha agenda para gravar esses conteúdos para vocês e vou fazer isso de maneira mais intencional. Mas eu realmente não estava fazendo isso numa velocidade tão frequente porque a pandemia realmente mudou os meus dias, mudou a minha rotina e tal. Mas até para vocês esperarem de mim o que a Fernanda já é como trabalho e como pessoa há alguns anos. Então, já tem 6 anos que eu não faço vídeos específicos do turismo. E até quando eu fazia, vocês lembram? Tinha muita gente, quem é da época de Pigmento F ainda, meu blog. Eu lembro que quando alguém aparecia e falava assim, você tem uma agência de turismo, alguma coisa? Quem é daquela época vai lembrar que eu respondia, não, eu não tenho uma agência de turismo, mas vai lá no FAQ Chile do meu blog que você vai encontrar algumas coisas. E sempre fui dando prioridade e há 6 anos de forma intencional para morar no Chile realmente. Para assuntos desse tipo e vou continuar e ainda de forma mais legal, vocês vão perceber, vocês não perdem as novidades do canal nesse mês porque, olha, um spoiler, algo que vocês estão querendo há muito tempo. Não posso falar mais nada, editor, continua aí. Outra coisa, com relação à minha vida pessoal, com todas essas mudanças que eu trouxe para minha vida, bem, vou repetir uma frase clichê de criador de conteúdo. Quem me conhece sabe
que eu sou mais reservada com essas coisas. E todas as vezes que eu trouxe algo da minha vida pessoal pro canal, foi realmente porque aquilo trazia relevância para alguém. Né? Então, quando eu compartilhei o meu processo de infertilidade e o meu processo de fertilização in vitro, é porque eu sabia que isso poderia ajudar casais e mulheres inférteis. Porque senão, eu não ia trazer essa exposição, entre outras coisas. Mas eu sempre filtrei muito bem o que eu trago para a rede social. E hoje, gente, eu filtro ainda mais. Porque eu sinto que as pessoas estão tão maldosas. A gente tinha uma falsa esperança, né, quando a pandemia começou, de que as pessoas vão se tornar melhores e tal. Quem já era bom, quem já tinha uma essência boa, melhorou. Quem não tinha, realmente, né, vocês sentem isso aí também? Então, meio que a gente se iludiu no processo, eu sinto. Eu sinto que é muito perigoso a gente se expor na internet. E só fiz o tour do apartamento quando eu estava deixando aquele apartamento, né? Vocês me conhecem, mas eu não sei quem está do outro lado da câmera. Vocês conseguem me entender? Eu acho que abrir a nossa casa para mim a casa é um santuário, é um lugar tão especial. E hoje em dia tem tanta gente que sim quer o teu melhor e que vai olhar esse tipo de vídeo e vai falar assim, nossa, como a Fê cresceu, como ela conquistou as coisas, fico feliz de ter pego aquela época e hoje ver onde ela tá, que legal essa conquista, que legal isso, eu vou me inspirar nisso, vou construir minha casa assim, vou fazer isso e aquilo. Mas a gente também vai se deparar com pessoas que vão falar mal, que vão postar a sua casa e o que você faz e falar mal de você em grupos de brasileiros no Chile ou em outro tipo de coisa. Gente invejosa mesmo, gente que sabe, que persegue e tal. Você não precisa ser muito grande nas redes sociais para as pessoas fazerem esse tipo de coisa, tá? Eu não quero que vocês pensem aqui em estrelismo, você acha a influencer, a youtuber. Não, tenho consciência que eu sou isso aqui na internet. Mas a internet também causa essa falsa sensação de muita proximidade com as pessoas. E quando elas se sentem muito próximas, algumas não sabem estabelecer limites. Então é nossa função, como criadores de conteúdo, como empreendedores do mundo digital, colocar esses limites, sabe? Para uma saúde emocional nossa, para um bom relacionamento com vocês, entendem? Então tem coisas que eu realmente não mostro, mas que hoje eu vou ficar mais presente aqui no YouTube e também no meu Instagram. Vocês vão perceber mudanças, alguns já devem ter percebido, onde eu vou sim trazer essa proximidade, que aliás eu fiz uma enquete esses dias no Instagram e vocês falaram muito que sentem falta dessa proximidade, dos vídeos que eu sento em conversa, que eu estou andando e converso, que eu mostro alguma coisa. Isso vai voltar. Tá bom? Mas que vocês entendam também que eu sempre tive esse filtro. Não é que eu mudei nesse aspecto. Esse tipo de filtro, esse tipo de cuidado com a minha vida pessoal, eu sempre tive. E tem outras coisas que eu já não vou falar mais porque não são parte da minha vida. Por exemplo, maternidade. Eu sei que tem muita gente que me segue ainda tendo esperança. Eu recebo na caixinha de perguntas no Instagram direto. Eu sinto falta dos vídeos de maternidade. Eu sinto falta de do it yourself. Eu sinto falta de não sei o quê. Do it yourself eram vídeos que eu fazia em 2014, sabe? Foi por um evento específico. Na época eu estava me casando. Na minha vida de hoje, como empreendedora, em outro segmento, em outras coisas, eu nem tenho tempo para o do it yourself, sabe? Então essa fase do canal já passou. Maternidade não é um sonho mais que eu tenho para mim, não sofro mais ao falar disso, graças a Deus. Então não tem porquê eu alimentar um tipo de conteúdo que não vai continuar depois, sabe? Atrair uma audiência que depois eu não vou alimentar. É uma perda de tempo para mim, é uma falta de respeito com essas pessoas que me passaram a seguir interessadas nesse assunto, entende? Tô sendo muito transparente com vocês. E eu acho que a gente também tem que dar a liberdade das pessoas que a gente acompanha tomarem o caminho delas. E até uma dica que eu dou para você que me segue e segue tantas outras pessoas legais na internet, né? Às vezes a gente a gente segue uma pessoa, cria carinho por ela, pela vida dela, e a gente não permite que ela avance, que ela escolha outras coisas, para a vida dela, outro tipo de conteúdo. É como se ela não tivesse a permissão de crescer, né? E aí, eu vou deixar de seguir, que é um direito seu. Mas eu também tenho o direito, assim como todos os outros criadores de conteúdo, de querer falar de outras coisas, ou falar da mesma coisa, mas sobre um outro ponto de vista, sabe? E aí tem uma outra questão importante, já falando de conteúdo. Eu sinto uma desconexão com as preferências de grande parte das pessoas hoje para consumir conteúdo. Eu sou aquela pessoa que ama ler. A minha origem
né, na internet, assim vocês me conheceram no blog. Eu amo escrever, eu sou uma pessoa que gosta do que eu chamo de over-delivering, de over-delivery de conteúdo, né, entrega bastante conteúdo, eu gosto de explicar as coisas, não à toa sou mentora e consultora, eu gosto de ensinar, eu gosto de explicar. Então, meus clientes da mentoria para morar no Chile sabem que eu vou entregar as coisas em detalhes, eu sou esse tipo de pessoa. E eu entendo também que quando a gente vem para a rede social, nem sempre a gente quer uma, entre aspas, professora, nem sempre a gente tá para aprender, a gente também tá ali por um meme, a gente tá por uma diversão, por uma dancinha, por um tipo de coisa. Mas eu vou ser honesta para vocês que às vezes eu tenho muita dificuldade de ter que resumir um conteúdo tão precioso num vídeo de 1 minuto. Porque mais que isso as pessoas não vão assistir. De ter que reduzir vídeos no YouTube a 5 minutos, que as pessoas, a maioria delas, e eu vi isso na caixinha de perguntas quando eu fiz enquete esses dias, faz vídeo pro Instagram e de até 5 minutos, porque no YouTube a gente também tem a opção de acelerar os áudios, acelerar os vídeos. Eu tenho muita dificuldade com isso, sabe? Eu fiquei um pouco desanimada e até sem entregar conteúdos tão criativos nos últimos meses, não só no YouTube como no Instagram, porque eu sinto que muitas vezes eu tenho que reduzir algo que eu quero transmitir, porque as pessoas, com perdão da palavra, querem um conteúdo mais raso, querem uma coisa fácil, não quer sentar o tempo, não quer para estudar, não quer pesquisar, não quer nada. Quer que você grave o tempo inteiro, quer a coisa mastigada, quer acelerar o seu áudio, sabe? Eu sinto que hoje em dia a ansiedade das pessoas tem ansiedade. Eu me preocupo muito com o quanto as redes sociais estão transformando o nosso comportamento. A gente acelera áudios, eu não digo eu, mas falando num contexto, né, usando o plural aqui para que todo mundo de alguma forma se sinta parte do que está acontecendo, o movimento que está acontecendo. As pessoas aceleram áudios de WhatsApp de familiares, de amigos. A gente não tem mais a paciência nem para escutar as pessoas que a gente ama, que dirá outro criador de conteúdo, sabe? Então, a gente que trabalha nisso, cada vez mais tem sentido que, assim, eu não sei exatamente se as pessoas querem conteúdo. Eu não sei hoje em dia o que elas chamam de conteúdo. Estão entendendo a complexidade da coisa? Então, óbvio que eu sei que eu tenho que me adaptar à forma como elas estão consumindo e tudo isso, mas eu senti uma dificuldade, que só agora eu estou conseguindo me restabelecer para voltar num ritmo que eu me sinto confortável, que eu passe alegria, que eu mostre os lugares, que eu mostre coisas da minha vida que eu me sinta confortável, que o conteúdo não seja tão maçante, que também dê uma equilibrada ali, que eu esteja num lugar gostoso como esse, que já muda um pouco a perspectiva, que a gente converse, enfim. Mas antes eu não estava me sentindo confortável desse jeito, porque eu sentia que eu tinha que me encaixar em categorias ou em formas de entregar conteúdo onde fica todo mundo igual. Vocês não têm essa sensação? Eu entro no Instagram hoje em dia e tenho a sensação que todos os perfis são iguais. Eu entro no YouTube e tenho a sensação que todos os canais estão iguais, porque está todo mundo preocupado com a forma como o Instagram entrega o conteúdo e que esse algoritmo, ou esse formato, ou essa coisa vai favorecer. E eu entendo, a gente está aqui para trabalhar, você está aqui para nos assistir, mas a gente trabalha com isso e entendo que tem business envolvido e um montão de outras coisas, mas eu sinto que de alguma forma também a audiência nos obriga a cada vez mais ser a cópia de outro criador de conteúdo e eu me recuso a fazer isso, sabe? Enfim, tá virando um desabafo, mas eu precisava fazer isso. E eu queria só gerar o questionamento para vocês também, assim, se permitam mudar e se permitam viver o tempo de vocês, se permitam desconectar de tanta tecnologia, se permitam viver essa vida mais orgânica, essa vida mais terra, ar, respirar, barulho de natureza, curtir a sua casa, curtir as pessoas que você ama, não levar o celular para todos os lugares. O que eu faço hoje é isso. Eu sei que eu tenho que criar conteúdo, mas eu me desobriguei da necessidade de todo lugar que eu vou ter que gravar algo, ter que escrever algo, ter que fazer algo. E trazer para cá as coisas de uma forma mais leve. Vai ter vídeo que sim, vai ser uma aula. Se você quer uma aula mais profunda, vai ter a mentoria para isso. Mas vai ter vídeo que vai ser simplesmente uma conversa. Vai ser eu andando pelas ruas, mostrando alguma coisa. Sabe? Equilibrar a programação de uma forma que faça sentido para o que eu encontre que é conteúdo. E quando eu quero transmitir algo também mais denso,
entre aspas, vai ser assim. Mas eu senti isso, que eu precisava contar para vocês que a Fernanda de 11 anos atrás não é a mesma de agora. A Fernanda tem outras preferências, a Fernanda preenche o dia dela de outra forma. A Fernanda já não é tão urbana assim como ela foi um dia. A Fernanda hoje em dia é uma pessoa muito mais inclinada a morar numa chácara, numa casinha simples, sabe? Essa sou eu. E eu quero isso, trazer o meu lado orgânico em todos os sentidos para esse canal. E aguardem, vai vir surpresas. Queria muito contar isso para vocês. Se você se identificou com alguma coisa do que eu disse aqui, comenta para mim. Vai fazer muito sentido, tá? E aguarde, a programação nova do canal tá muito quem eu sou, tá muito o que eu espero. Tem muito Chile sob um outro ponto de vista, vai ter muita diferença cultural sobre outros pontos de vista. Spoiler. E muita coisa interessante, mas adequada. Eu confortável e vocês também, tá bom? Até o próximo vídeo.